Paz do Senhor, meus queridos, eu acho que eu vou usar o sem fio. Eu esqueci. Obrigado, Guinho. Pode acender tudo nesse começo. Eu quero convidar as crianças para sentar aqui na frente. Vamos lá. Eu devia ter pedido isso antes para as tias, e eu pensei, mas aí minha mente se foi. Pena que eu não posso usar o argumento de, como é que é? Névoa mental, não posso usar, enfim. No meu caso é deslize mesmo. Isso, obrigado, muito bem. Isso, podem chegar mais pertinho. Olha só. Vou pedir a ajuda de quem? Dos adólas. Caleb, leva a tua turma ali e traga uma mesinha de plástico para eles, que eu vou pedir que eles tenham um papel na mão, porque eu vou pedir para eles desenharem algo que a gente vai fazer hoje. Obrigado, Davi. É isso. Vocês sabem da nossa proposta de culto da família, né? A proposta do culto da família é aquela em que a gente faz a meditação não apenas na linguagem dos adultos, dos jovens, mas também para eles. Então, hoje tem desafios. Minha filha estava colando hoje. Por que você está aí atrás, Juju? Vem para cá, não. Vamos botar uma cadeira aqui na frente. Agora. Que isso, camarada? Que isso? É você aqui do meu ladinho. Vou apertar aqui. Pronto, mais um pouquinho. Vou colar você na Debinha. Posso, Belinha? Isso. Agora você, Juju. João, você quer ficar do lado da sua mamãe? Eu vou deixar, tudo bem. Mas olha, vai ter que pintar também. Vou pedir, vem, isso, pronto. Conseguem trazer uma mesa para cá? Pode montar uma mesa dessa de plástico. E aí eu vou precisar de papel e lápis de cor para as crianças. Conseguiu? Pode mandar, por favor. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem que livro a gente está estudando? Apocalipse? É o Apocalipse. O que você pode me dizer sobre o Apocalipse? Dizer alguma coisa? Sim, alguma coisa. Então, o Apocalipse descreve o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Eita, você está assistindo às nossas aulas, é isso? Você só chutou? Vamos perguntar para o Juju. Juju, o que você acha que é o Apocalipse? Não sei. Ótimo. Quando a gente não sabe, é a oportunidade para a gente aprender. A Belinha levantou achando que eu não ia perguntar para ela, mas ela voltou. Belinha, o que você pode me dizer sobre o Apocalipse? A volta de Cristo. Ô pai, me ajuda. Vocês vão ter agora, vão ficar assim, próximos, vem. Vamos fazer rodinhas para vocês. Levanta, Juju. Para vocês fazerem. Belinha como uma bola. Levanta um pouquinho, só para chegar para sua cadeira mais próxima. Pronto. Isso, vem para cá. Vamos ficar aqui em volta. Quero que vocês tenham papel e caneta. Obrigado, cuidado, Débora, para não derrubar. Vocês acham que a pergunta foi fácil ou foi difícil? Difícil. Você devia ter dito fácil, porque eu ia perguntar agora para os adultos. Antes de perguntar para os adultos, Aninha, você. O que você tem a me dizer sobre o Apocalipse? A revelação que Deus deu para João sobre a volta de Cristo. Revelação que Deus deu para João. Olha, estamos melhorando. Boa. Nós já estamos há 3 domingos estudando Apocalipse. Então, quero coisas mais consistentes. O que você tem a dizer? Eu sei o que eu aprendi aqui, né? Que eu achava que era o contrário, mas é a revelação que Deus deu para Jesus. Eu estou nervosa. É a revelação que Deus deu para Jesus e João pôde ver isso. Como que eu falo? Eu não sei elaborar a frase, não. E revelou, pronto. E Jesus revelou para João. Obrigada, pastora. Vou facilitar. O Guinho, o que é Apocalipse? Muitas pessoas acham que é o fim do mundo, mas não é isso. O Apocalipse, para nós que somos crentes e temos a cruz como uma esperança, significa que é esperança, é uma mensagem de salvação para nós.
Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Muito bem. Eu quero ir para casa do Júnior. Tô achando que eles estão tendo aula melhor do que a gente aqui, né? Então, o que significa Apocalipse? Como é que é o nome do livro Apocalipse em inglês? The Revelation. E o que significa? Então, Apocalipse é revelação. Apocalipse não é fim do mundo, Apocalipse não é destruição, Apocalipse não é pandemia, Apocalipse não é, sei lá, explosões, guerras. Apesar de a narração da revelação mencionar todas essas coisas. Sim, Dante. Bom, apesar de já existir filmes com esse nome. Pois é, e é justamente por isso que a gente está sendo muito incisivo, assertivo, repetitivo aqui, em dizer que não é o que os filmes têm dito que é. É algo, de fato, que a gente quer trazer, todo mundo com papel e caneta, e lápis de cores à vontade. Vamos para as nossas primeiras tarefinhas. Bom, Apocalipse é a revelação de Jesus. Nós já passamos nos últimos 3 domingos pelo primeiro capítulo inteiro. A primeira frase é a revelação de Jesus, dada por Deus, por meio de um anjo, para João. Nossa, é uma forma bem indireta, mas, de fato, traduz ou expressa a maneira como a gente tem que olhar para o Apocalipse. O Apocalipse não é um gibi. Não é uma leitura de fácil compreensão. Não é fast food literário. Você vai precisar parar, você vai precisar meditar, você vai precisar usar a criatividade e a sua imaginação. Se eu pedisse para vocês pensarem, e agora vem a primeira tarefinha para vocês, pensarem na pessoa que você mais gosta. Ninguém é para falar, só pensar. Não é para falar. Qual é a pessoa que você mais gosta? Tadinho, tá bom. Não, sem problema. É para ser lúdico, não para ser uma dificuldade. Nada. Quem é a pessoa que você mais gosta? Vale para todo mundo, não é só para eles não, tá? Pensaram? Quem é a pessoa que você mais gosta? Eu não vou pedir para vocês falarem em voz alta para não constranger os casados, mas enfim. Pensaram na pessoa que você mais gosta, ok? Agora, para vocês, os adultos não vão ter esse privilégio. Quero que vocês usem o pedaço do papel. Lembra, a gente vai fazer vários desenhos no mesmo papel, pelo menos uns 2 na frente, talvez mais um atrás. Quero que vocês desenhem isso. Pode dividir no meio. Boa, Pedro. Desenhe a pessoa que você mais gosta. Não é para dizer. Agora você vai desenhar a pessoa que você mais gosta. É o quê? Isso, é para você desenhar, mas não é para você dizer quem é a pessoa que você mais gosta. E aí é uma provocação. Quem será a pessoa que a gente mais gosta? A história do cristianismo narrada, e aí eu falo cristianismo especificamente, narrada no Novo Testamento, nos brinda 27 livros. Dos 27 livros, os evangelhos, que são os 4 primeiros, falam a respeito da vida, do nascimento, da expectativa da chegada, dos ensinos, das pregações, do martírio e da ressurreição de Jesus. São 89 capítulos, soma dos 4, narrando a vida de Jesus. Quantos desses capítulos narram Jesus esteticamente? Alguém tem ideia? Quantos narram características físicas de Jesus? Se a gente for lá para o Velho Testamento, a gente tem várias passagens que narram características físicas das pessoas. Por exemplo, Jacó, depois do encontro com o anjo, ele fica manco, então ele anda, a gente imagina que ele tem alguma doença. Davi era dito que era ruivo. Saul era um homem muito alto, com cabelos, que se sobressaía acima
da cabeça das pessoas, seu ombro estava acima da cabeça das pessoas. Absalão era um rapaz lindíssimo, com cabelos longos e provavelmente cacheados, por isso ficou preso numa árvore, enfim. A gente tem várias características físicas das pessoas. Então, vez por outra, a Bíblia traça, narra, né? Fala-se de Leia com seus olhos um pouco talvez mais tristes e pesados, dependendo da tradução. Mas, nesses 27 livros que nós temos do Novo Testamento, que narração nós temos, que textos nós temos que falam de características físicas de Jesus? Alguém lembra de algum capítulo que fala isso? Algum texto? Não? Graças a Deus, porque não tem. Ainda bem que ninguém levantou a mão dizendo que tinha, porque não tem. Gente, como é que não tem? Explica para mim. Faz sentido não ter? Essa omissão não pode ser acaso. Ela tem que ter sido intencional. Será que ela foi intencional? Faz sentido ela ser intencional? Você passa 3 anos com a pessoa, alguém que você ama, alguém que você venera, alguém que você reconhece como Senhor, como Salvador, mas você não fala se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele tinha barba, se ele não tinha, se o cabelo era liso, se o cabelo era cacheado, se ele era careca, enfim, sei lá, a cor dos olhos, a cor da pele, não fala nada. Não tem uma linha que descreva. E por que isso é importante? Vocês estão desenhando a pessoa que vocês mais gostam aí? Depois eu quero ver, hein? Você já acabou? Você é bom, tudo bem, fica tranquilo aí. Por que eu estou provocando eles para desenhar a pessoa que mais gosta? Porque a cristandade diz que o centro da nossa vida, o centro da nossa devoção, o centro do nosso amor é a pessoa de Jesus. Mas os nossos relatos canônicos, e eu digo canônicos porque tem um relato que data, acho que do 5º ou do 6º século, que é consenso entre os estudiosos que é falacioso, que é mentiroso, que vai lá e vai dar característica para Jesus que mais se parece com alguém da época. Apesar disso, acho que você tem a primeira imagem aí. Apesar disso, contrário senso, ou seja, apesar de termos 27 livros não mostrando nenhum detalhe físico, sem pressa, nenhum detalhe físico de Jesus, a cristandade, estava comigo? A cristandade se esmerou, a partir do 3º século, em reproduzir de maneira vasta aquilo que quem teve contato presencial, quem conviveu, não viu. Não parece estranho? É como se aqueles que não viram, não tiveram próximos, entendessem que estava faltando alguma coisa naquele relato. A gente precisa, de fato, acho que é a primeira imagem. A gente precisa de algo para rememorar. Meus irmãos, vocês orem. Eu e a Adriana estamos nessa relutância, mas a cada dia fica mais convicto para nós a nossa necessidade de comprar um painel digital, não muito barato. E os irmãos sabem como a gente, enfim, é muito ansioso com os custos que a gente tem aqui na igreja, né, tentando mantê-los no nível mais, enfim, acho que para o bem da nossa didática, enfim, a gente vai. Mas tudo bem, o que nós temos ali? Uma imagem que data talvez, é super impreciso isso, tá? Não levem a ferro e fogo, do 4º e do 5º século, de uma imagem que parece, enfim, se refere como Jesus ao centro. Está bem difícil de ver, né? Desculpa. Mas como Jesus ao centro, e isso é uma imagem etíope. Etiópia, na África. Perdão?
De frente dá para ver melhor? Que bom. Ok, espero que na nossa filmagem esteja melhor. Daqui estou vendo até um pouco melhor. E aqui, esse Jesus tem um cabelo um pouco curto, com barba, e com as feições próximas à feição etíope. E esse é só um exemplo. O que a gente tem, provavelmente, na mente. E agora, nova tarefa para vocês que já acabaram de desenhar o primeiro. E espero. Se não acabaram, eu espero mais um pouquinho. Querem que eu espere mais um pouquinho? Não? Ou posso passar a segunda tarefa? Fazer o seguinte, para quem já terminou, vai para a segunda tarefa. Quem ainda não terminou, pode terminar a primeira. Agora eu quero que vocês desenhem Jesus. Aí você pode me dizer, mas se eu desenhei Jesus da primeira vez? Não tem problema, você ou não desenha, ou desenha de novo. Como você quiser, tá bom? Pode aperfeiçoar os detalhes. Mas se você não tinha desenhado Jesus e tinha desenhado sua mãe, por exemplo, fica a dica. Enfim, pode desenhar a segunda coisa. E aí a imagem que quando a gente põe na cabeça e fala assim, Jesus e a iconografia vai trazer várias imagens, um Jesus muitas vezes europeu, às vezes de olhos claros, cabelos compridos, um rosto gentil, para usar. E que muitas vezes, se usarmos a razão para compreendermos ou para imaginarmos aquela época, não faz sentido e não era isso que viria à mente. Tem a próxima imagem, Adriano? Ok. Essa é uma imagem bizantina. Será que a gente consegue dar zoom? Tá. É que de longe talvez vocês não vão ter um detalhe, mas acho que a próxima imagem mostra. Essa é a imagem bizantina, conhecida... Cíntia sabe o nome. Como é que é o nome, meu amor? Pronto. Para os irmãos que estiverem plugados, essa é uma boa desculpa pegar seu celular, hein? O Adriano vai mandar no grupo da igreja e você vai poder acessar a imagem com um pouco mais de nitidez, se você quiser. Mas mas aí eles vão antecipar. Não, deixa para o final. Não, quero não. Porque eles vão querer passar todas as imagens. Espera aí, não. Vamos uma por uma. Depois a gente passa para todo mundo. Pronto. No final a gente manda a apresentação. Pronto. Eu não tenho um pointer aqui, mas se você olhar em detalhes essa imagem, que chama o Jesus, né? o Deus Pantocrator, que é o Deus Todo-Poderoso. Nessa imagem de Jesus, a gente vê o lado esquerdo de Jesus com um olhar um pouco mais sereno, cabelo um pouco mais arrumado, menos volumoso. A sua mão direita, ele faz aquele gesto, né, com os 4 dedos que significam as 4 letras, né, de Jesus Cristo Messias, apontando para o céu. E no seu lado esquerdo, o olhar está mais grave. Não sei se vocês conseguem ver isso, depois vocês vão ver em detalhes. O cabelo é um pouco mais denso, e ele está com o que se imagina seja uma Bíblia na mão, os evangelhos na mão, né, de uma forma dourada. E essa imagem intriga as pessoas que veem, porque parece que o pintor deu uma relaxada, né? Estava fazendo uma coisa de um lado e do outro deu uma escorregada. Mas aí, né, pessoas que estudam, enfim, e que entendem um pouco da cultura da época, instigaram a mente e disseram não, porque aqui a gente tem a representação do Pantocrator, do todo-criador, desse Jesus, que tem uma dupla identidade. E aqui ele tentou trazer a dupla identidade. Mostra a próxima imagem, Adriano. Olha lá, crianças. Aqui o que foi feito? Crianças, jovens, adultos, todo mundo. Foi colocado um espelho, como se fosse um espelho, no meio da imagem, foi pedido para que ele repetisse o lado direito. Então agora você percebe que a imagem está muito mais harmoniosa, e este é como se fosse uma das imagens, ou uma das... eu quero usar o termo teológico correto, uma das... Oh, meu Deus do céu. Perdão. Não é representação, é uma das naturezas. Obrigado, Gilson. Uma das naturezas divinas, é exatamente isso. A ideia é reproduzir a dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, ou essa natureza de Todo-Poderoso. Passa a próxima imagem, Adriano.
E aquela é a reprodução fazendo a mesma coisa no sentido contrário. E aqui, a ideia de um juiz inquiridor que está olhando gravemente. Agora a gente põe as três juntas. Tadã! Agora a gente consegue, imagina, que você vai conseguir olhar a diferença e claramente o que ele quis pintar. O meu irmão de 12 séculos atrás, sei lá, 15 séculos atrás, não tinha acesso a IA. Então ele teve que fazer na mão essa parada, né? Eu estava aqui reclamando por ter feito demorado algumas horas, usado diversos IAs e chegaram até aquela mensagem: você acabou, tem que esperar tantas horas. Aí eu migrava para outra conta e tome-lhe ralar. Dizem que a cada imagem você mata quantas árvores? Eu nem sei quantas, mas enfim, meus irmãos, para a pregação de hoje, várias foram, infelizmente. Muita água foi consumida, mas eu espero realmente que vale a pena, porque a ideia é conversar sobre a representação de Jesus que a cultura quer nos trazer, mas que parece que o Novo Testamento é completamente silente a respeito disso. Do porquê disso? Vamos provocar. Próxima imagem, por favor. Pronto. Aqui é um mosaico com diversas reproduções atribuídas a Jesus em diversas culturas que devem ser familiarizadas. Eu senti falta, e aí, enfim, confesso que não tive tempo para isso, de botar o Jonathan... Como é que é o nome dele, querida? É esse maluco aí, o cara do The Chosen, que, né, o rosto dele tinha que estar aqui como o rosto de Jesus. Mas eu sei que vocês têm na mente o rosto do Jonathan, pronto. Então, coloque ali, como, se eu não me engano, é o 19º, ali tem 18. O Cristo Redentor está ali. Imagine desenhar a nossa icônica estátua. Acho que o terceiro é um filme super famoso, né? Enfim. E diversas outras imagens com diversas outras culturas. E aí, eu deveria dizer que o céu é limite, mas o céu por si só não tem limite, então não faz sentido dizer que o céu é o limite. Mas, enfim, essa é a imaginação. E aí, chegamos na era de hoje. E os caras falam: cara, a gente tem supercomputadores, a gente tem acesso a arqueologia, a gente tem acesso a traços genéticos dos palestinos daquela época, a gente tem acesso à reconstituição forense, e aí alguns artistas foram, ou artistas, ou técnicos, né, que trabalham com isso, foram desafiados a trazer uma reprodução de Jesus. Acho que é a próxima imagem. Vai todo mundo: esse não é meu Jesus, né? Não, não é. Ok. Pode ser. Pode ser. Eu não estou com o nome do artista aqui, na verdade não é artista, mas a técnica forense, mas essa aqui é uma reconstituição baseada em genética, em tentar trazer o traço de um palestino médio que viveu nos tempos de Jesus. Como a cultura nos afeta, não é? Conseguimos adorar essa imagem? Você se dobraria de joelhos, acenderia uma vela? Olha, por favor, não, tá? Ainda que fosse bonitinho. Enfim, estou sendo jocoso, perdão. Mas essa é a imagem reconstituída e que faz sentido com Isaías 53, não faz? Quem lembra o que está escrito em Isaías 53, versículo 2? Não havia beleza alguma para que o desejássemos. Mas um outro forense tentou dar uma remediada e trouxe uma imagem que eu acho que acalma o nosso coraçãozinho ocidental. Traz a próxima. Temos um palestino médio de novo. Agora não temos mais olhos claros, né? Mas, enfim. Talvez mostrando para um... Que medo. Não vou dizer isso. É que a gente está num período muito ruim, né? De muitas guerras e muitas coisas. Mas pensando em alguém que esteja sendo alvejado nesses dias, essa imagem poderia provocar medo. O que em nós aqui, brasileiros, não, mas para aqueles que tiveram a experiência, por exemplo, para as nações, né?
de serem alvejados ou terem aviões derrubados, enfim, eu sei que os irmãos estão entendendo que eu estou chegando. Esse é o tipo de imagem que hoje provoca medo. Enfim, esse exercício todo de visualização. E aí, meninos, como estamos nos nossos desenhos? Avance, que eu quero ver no final. E se vocês quiserem, a gente pode até mostrar para a igreja. Pode dar essa imagem. Percebam que há na história da igreja, ou pelo menos na cultura que a gente recebeu, a gente, cristandade como um todo, os ortodoxos e os católicos muito mais do que nós, e a reforma protestante veio partindo para o 080. A gente teve a oportunidade de fazer uma viagem, guiado pela Fabiola, há muitos anos atrás, sei lá, uns 16 anos atrás, e a gente visitou a catedral em Genebra. Genebra é um dos berços da reforma protestante. Genebra foi governada por Calvino, enfim, logo depois de Lutero. E a catedral em Genebra é lindíssima, porque é uma catedral construída ainda num estilo da Igreja Católica, daquela coisa onipotente, no centro da cidade de Genebra. Uma catedral altíssima, belíssima. E o que os discípulos, seguidores de Calvino, fizeram na Reforma? Pegaram todas as pinturas, todas as imagens que tinham, os vitrais, e simplesmente rasgaram, quebraram. Tem paredes que foram deixadas hoje ainda expostas, como se tivessem sido, rapadas. Por quê? Porque toda e qualquer representação do Cristo é anátema. Essa foi uma cultura enraizada em nós, protestantes cristãos protestantes. Então, enquanto nossos irmãos se aventuram, católicos e ortodoxos, tentando criar uma imagem para aproximar, para, enfim, dar concretude à fé, a igreja protestante renegou e abominou qualquer tipo de personificação ou de representação de Jesus. E o que acontece conosco? A gente vive com os nossos templos nessas 4 paredes cinza chumbo, em que a gente não só deixou de representar Jesus, mas deixou de representar qualquer tipo de arte. A gente não consegue comunicar através da imaginação. E Apocalipse primeiro não se lê apenas, e a gente conversou sobre isso, não se lê apenas com o entendimento, o cérebro. A gente precisa abrir os olhos à imaginação. Então, se eu disse para vocês que nos 89 capítulos dos 4 evangelhos, assim como nos 27 livros, não há um detalhe, não há uma caracterização de Jesus enquanto homem, enquanto figura humana, Apocalipse capítulo 1 quebra com tudo isso e fala: a gente não vai dizer, não falou, não mencionou o que era o Jesus físico. Mas eu quero que vocês saibam, igreja de Jesus, discípulos de Jesus, que esse Jesus vive na eternidade. Ele morreu, mas está vivo hoje. E eu vou dizer para vocês como ele é. Que assustador. Só que a gente tem muito pouco dessa representação na história cristã. Parece que a gente está preso em reproduzir aquilo que não deveria ser reproduzido, e não reproduz, e não traz à imaginação, não significa aquilo que a própria Bíblia nos traz e nos ensina. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Hoje a gente volta a esse capítulo para mencionar as 3 narrativas de Jesus que João faz nesse primeiro capítulo. A gente começa com o versículo 5. Apocalipse 1, Revelação 1. O Senhor me ajude, porque eu não trouxe óculos, mas vai lá. Verso 5.
Se eu começar do verso 4, vai dar para a gente entender o que está falando, né? É uma carta de João para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia. Graça e shalom a vocês da parte daquele que era, que é e que vem. Lembram que a gente estudou sobre isso? Está falando de Deus. Do Espírito séptuplo diante do seu trono, o Espírito que está diante de Deus. E, agora a primeira série de descrições. E de Yeshua, o Messias, o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos, o governante dos reis da terra. Ele começa com 4 descrições de Jesus, que não são descrições corpóreas, mas são descrições honrosas e poderosas, dizendo a respeito de Jesus quem ele é. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é aquele que a gente esperava, ele é aquele que a gente desejava, ele é aquele em quem há a nossa esperança, ele é a nossa salvação. Ele é a testemunha fiel. E por que isso é importante? Que título diferente é esse para esses irmãos que estavam recebendo essa carta? Porque todos eles estavam sendo convidados a ser testemunhas naquele tempo de perseguição. Porque é importante olhar para Jesus como testemunha fiel, testemunha que foi e sofreu até a morte e que não desistiu de fazer aquilo, o propósito de vida que Deus tinha dado para ele. Isso é uma conclamação à igreja da época e a nós aqui, a permanecermos firmes no nosso testemunho. A essa testemunha fiel. E ele continua. Ao primogênito dentre os mortos. De novo, aponta para a esperança. Meu querido, você pode morrer pela sua fé, mas em Jesus nós ressuscitaremos. Por quê? Porque ele é o primogênito daqueles que morreram e ressuscitaram. Nossa esperança não é para completa e total mudança de vida aqui. Aqui a gente está passando dificuldade, sim. Aqui a gente está passando perseguição, sim. Mas em Jesus, aquele que a gente desejava, aquele que é o primogênito que ressuscitou, nele nós esperamos essa testemunha fiel e que foi fiel até a morte. E por fim ele termina dizendo o governante dos reis da terra. É uma afirmação de fé dizendo, eu posso ter César, eu posso ter governadores, eu posso ter presidentes, eu posso ter imperadores, mas há um Senhor acima de todos eles e a esse que eu sirvo. É uma afirmação de fé. Então essa é a primeira descrição. A segunda vem no verso 6. A ele que nos ama. Agora eu vou falar de relacionamento. Eu disse quem ele era e agora eu vou falar dessa relação entre nós e Cristo, e Jesus, o Messias. A ele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados. E aqui tem duas afirmações. Liberto dos nossos pecados ao preço do seu sangue. O perdão dos nossos pecados não foi sem preço para Jesus. O nosso chamado à fé cristã é um chamado com responsabilidade, porque cremos num Deus que pagou o preço por nós. Sabe a velha batida frase de toda academia, no pain, no gain? Sem dor não há ganho? Pois é, aqui houve pain, mas quem pain não foi quem gain. Ai, que coisa horrível. Quem sofreu não foi quem ganhou. Nós ganhamos em Jesus, mas quem sofreu foi ele. Perdão, irmãos, foi horrível. Okay. Mas é para dizer o quão diferente é o que o Senhor fez por nós. E essa descrição de quem nos amou, de quem nos libertou dos pecados, ao preço do seu próprio sangue, ou seja, não foi pirlim-pim-pim, não foi com uma varinha mágica de condão que bateu aqui na cabeça do Juju e disse, seus pecados são perdoados. Custou. E a gente está na semana da Páscoa, que lembra que custou e não foi pouco. E fez de nós um reino. Tem propósito. Você não foi perdoado dos seus pecados para viver a sua vida como você quiser. Vou
para onde eu quiser, gastar como eu quiser, viver como eu quiser, viver viver minha vida livre, leve e solta. Não. Tem propósito no Senhor. Suas escolhas têm que estar nas mãos do Senhor. Seus desejos na mão do Senhor. Seu futuro nas mãos do Senhor. Vamos lá. Fez de nós um reino de sacerdotes. Kohanim para Deus. O que são sacerdotes? São aqueles que fazem a mediação a um mundo perdido, a um mundo caminhando para a perdição, a um mundo cheio de pecados, e nós somos os responsáveis por fazer essa mediação. Nós que temos a Ele, que fomos perdoados, que entendemos o preço do seu sacrifício, devemos chegar aos outros e dizer: ei, não vai mais, não se perca mais. Eu conheci a salvação. E assim a gente encerra essa segunda sequência, Kohanim para Deus, a Ele, e agora encerra com adoração. Glória e domínio para todo sempre. Amém. Percebam que esses dois pedaços descritivos não são novidade no Novo Testamento. Não nos trazem novas informações. As cartas paulinas e, enfim, os próprios evangelhos trazem vários destes títulos, enfim, várias dessas menções. Mas não para por aí. Aqui há uma revelação diferente. Aqui é um momento em que no versículo... É o 16? Isso. Perdão, é o 12, né? E depois vai para o 13, é isso. Virei-me para ver quem falava comigo. Vamos ler o texto inteiro, então, né? A partir do verso 9. Eu, João, Yoshanan, irmão de vocês e companheiro no sofrimento. Já conversamos sobre isso, o que significa o companheiro no sofrimento, o companheiro no reino, o companheiro na perseverança. De novo, João está escrevendo, não é para uma igreja que elegeu o presidente evangélico. Não é para uma igreja que botou 9 ministros cristãos no STF. É para uma igreja perseguida. É para uma igreja que não é maioria. É para uma igreja que não é... Como é que eu digo isso de maneira... Não era legal ser crente nessa época. Não era cool. Sabe? Não era privilegiado. Não era um privilégio. Ô Jesus, que vontade de dizer um negócio que eu não posso dizer e eu não vou dizer. Amém. Obrigado, Senhor, porque a vontade não passou, mas o Senhor não me permite dizer. Amém. Porque a gente não pode dizer só o que quer, né? A gente precisa dizer aquilo que o Senhor mandou dizer. E o Senhor não está mandando dizer e eu vou ficar bem quietinho. Mas os irmãos entenderam. Estamos no momento em que João está escrevendo, exilado, numa ilha, afastado, e ele está dizendo para os irmãos dele: resistam. Eu vi como Jesus é agora. Vocês não estão servindo a uma filosofia humana que cativa o nosso entendimento e que te convence de maneira intelectual. Nós estamos vivendo, nós estamos adorando, nós estamos servindo a alguém, ou falando sobre alguém, que de fato é o nosso exemplo e que nos honramos de seguir este caminho dele. Mas eu vi como ele é hoje. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando me voltei, vi 7 candelabros de ouro. Que chocante. Para nós é difícil entender isso, né? Mas naquela época não tinha energia elétrica. Então você não apertava um botão e acendia a luz do seu espaço. Você procurava ter todas as suas atividades durante o dia, onde o sol brilhava e te possibilitava fazer a maior parte das coisas, e
você tinha algo parecido com um lampião, para trazer para nós aqui, mas uma luminária que era um pavio imerso num azeite que ficava iluminando, tinha uma chama pequena e que dava para você enxergar alguma coisa no que estava próximo. Então, à noite, você não tinha visão para além de 2, 3 metros. Né? Talvez você, se quisesse andar, precisaria andar com seu próprio lampião na mão, e o que estava longe disso, você não enxergava. Mas mais, esse candelabro, esse lampião, essa luminária, ela estava queimando o tempo inteiro. Então, ela não era só uma questão de visão, mas havia o olfato relacionado a isso. Havia um cheiro de fumaça o tempo inteiro. Então, você não podia ficar muito perto, porque você ia ter seus olhos machucados, irritados. Então, era algo que era necessário, que você usava pouco. Se você botasse dentro de uma casa fechada, você consumia o oxigênio da casa, porque aquilo estava funcionando em combustão. Então, você era realmente, como é que eu vou dizer, limitado nisso. Né? A gente tem essas expectativas, né, de festas em palácios muito iluminados, nada completamente distante do que se tinha na época. Não dava para ser assim. Seja porque se você botasse um monte de coisa pegando fogo próximo, você tinha um risco terrível de que tudo aquilo viesse a pegar fogo, seja porque aquilo soltava fumaça, além do que o azeite ou qualquer outro combustível que você estivesse usando ali era com certeza difícil de obter. Mas nessa visão, ele olha Jesus ostentando, no meio de 7 candelabros. Então, a gente precisa entender como isso é exuberante para João. Não é algo que ele estava acostumado a ver. Mal um candelabro. Né? Se você pensar no templo, o templo, o local do santuário, tinha um candelabro só, para iluminar aquilo ali. Né? E ficava consumindo. Mas aqui não, aqui a gente está diante de um ser que está no meio de 7 candelabros. Mas não é só isso, essa é a primeira descrição só. Então é um local que, para a consideração da época, que está muito iluminado. E isso já é diferente. E entre os menorás estava alguém semelhante ao Filho do Homem. E essa é uma forma de dizer que era um humano assemelhado aos deuses, a percepção idílica do que era uma divindade. É assim que o Senhor quer ser visto agora? É o Filho do Homem. Sabe o servo sofredor que a gente gosta de reproduzir, o homem na cruz, o ensanguentado, crucificado? Então, não era para a gente ficar com ele na mente. Na mente é esse de Apocalipse, que é o único lugar em que está escrito. Percebam como a gente, às vezes, faz o caminho inverso? Ou tenta se prender naquilo que o texto, ou a Bíblia, ou as Escrituras não nos fazem nos fazem chamar a atenção? Vestido com uma roupa que chegava aos seus pés. Então, um homem completamente coberto, a gente passou por esse texto, eu falo por ele de novo, e eu não sei se vocês estão prestando atenção nessa descrição de Jesus que eu estou dando agora, porque vocês já desenharam Jesus, não foi? Pois é, agora eu quero que vocês desenhem Jesus do jeito que a gente está descrevendo agora. É um homem que parece filho dos deuses, filho do homem. Como é que eu vou saber? Pois essa é exatamente a pergunta principal. Por isso que o convite para estudar Apocalipse não é um convite do intelecto, é um convite da imaginação. Não sei, você vai pensar naquilo como você vai pintar. Eu sei que ele não está sozinho, o espaço dele tem 7 lamparinas. Eu vou facilitar para vocês. Pode desenhar 7 lâmpadas em volta dele, o sentido é o mesmo. Tá bom? Então você tem uma pessoa que é uma pessoa, eu vou dizer que ele é belo, porque o contrário da sua versão humana, esse aqui glorificado, é semelhante ao Filho do Homem, então ele é humano de humanos, em algumas das traduções dizem assim, humano de humanos. Ele está entre 7 lâmpadas, é para vocês desenharem. Mas o texto descreve melhor, descreve mais. Ele está com uma roupa muito grande,
só deixa os pés, as mãos e a cabeça dele do lado de fora. Então, eu quero que vocês desenhem isso. Eu já dei um detalhe da roupa. E aí, qual é a cor da roupa? Pois é, o texto não fala. Então, você pode pintar como você quiser. Olha que legal. Mas essa roupa é grande o suficiente para deixar apenas os pés, as mãos e o rosto de fora. E tem um cinturão no peito. A gente usa cinto na cintura, mas esse está no peito. E é um cinturão de ouro, então ele é dourado. Ó, aqui já tem uma dica. Então, ó, você tem um homem no meio de 7 lâmpadas, ele tem uma roupa muito grande e ele tem um cinturão dourado. Dourado, muito bem, Malu. Cinturão dourado. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos. Será que Jesus é velho? Ele não é velho? Vivi está dizendo que ele não é velho. Vivi, eu também fiquei nesse conflito. Falei, mas e aí? Ele tem todos os anos. Pois é, se ele tem todos os anos, porque ele é o alfa e o ômega, ele vem desde a eternidade, talvez ele não seja novinho mesmo, né? Talvez faça sentido ele estar de cabelo branco. Muito obrigado por ajudar esse tio a entender o texto. Porque eu estava em conflito. Eu tenho na cabeça um homem de 33 anos. Como é que eu vou desenhar um homem de 33 anos com cabelos brancos? Mas muito obrigado, Malu. De fato, ele é eterno e, portanto, ele já existia muito antes do tempo. E se ele existia antes do tempo, faz sentido ele estar de cabelo branco. Ele tem cabelos e rosto branco, só um instante, Dante. Cabelos e rosto branco e branco como a lã cor da neve. Seus olhos como... Prestem atenção, meninos. Agora eu vou falar dos olhos desse homem. É como chama de fogo. Não são olhos gentis. Não são olhos coloridos de verde. Não sei, vocês é que vão desenhar. Quero que desenhe esse homem. Alguém que tem esse rosto, cabelo branco e os olhos como chamas de fogo. Vamos continuar? Seus pés são brilhantes, como bronze polido. Vocês sabem qual é a cor do bronze? Pois é, ele é... vamos olhar aquele vaso ali, ó, tá vendo? Ele está um pouco marrom, mas é algo... Imagina que ele fosse metálico, ele seria brilhante como aquilo. Então, esse aqui está meio prateado. Ele seria uma coisa mais assim, só que metálica. Isso, ó, pode ser mais ou menos assim. Ele é assim, muito bem, Malu, do jeito que você pintou aí. Exatamente. Isso está cor de bronze. Só que é um bronze reluzente. Os pés chamam a atenção. Eu vou voltar em cada uma das características, tá, meus irmãos? 12:20. Vamos acelerar. É um dourado mais escuro. É isso. É tipo um dourado, mas não é um dourado indo para o ouro amarelo. É um dourado indo para o cobre. Mais ou menos assim, ó. Talvez um pouco como o nosso piano aqui. Bom, aqui fala da voz, a sua voz como águas em arremetida, como som de muitas águas. E vamos para as últimas características. Em sua mão direita havia 7 estrelas, então ele está com a mão no desenho para frente, aberta. Aí vocês imaginam, mas tem que ter 7 estrelinhas na mão direita dele. 7, vai ter que contar até 7. Vai ter que contar, aí eu não sei, vocês vão fazer. E a penúltima característica, da sua boca sai uma espada. O que a gente tem na boca? Eu tenho língua e dente, e vocês? Língua, né? Língua e dente. E alguns têm mau hálito. Mas ok, deixa para lá. Melhor deixar isso para lá. Enfim. Mas tem uma espada saindo da boca de Jesus. Que coisa estranha, não é? Por que será que tem uma espada saindo da boca de Jesus? Pronto. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. E aqui eu fico na dúvida, né? Ele diz que a face era branca, com cabelo branco, e agora a face está brilhando que nem o sol. E aí o Iá perguntava, é branco ou é amarelo? Não, então, faz aí, é você que tem que fazer, não sou eu. Por que será que João nos dá essa descrição tão detalhada de um Jesus glorificado, quando os 27 livros não falam de Jesus
em corpo humano. Começo dizendo o seguinte, já repetindo o que disse no começo. Foi intencional. Foi intencional. Era comum na época, os imperadores colocavam sua esfinge, enfim, parte, né, seu perfil impressos dentro, nas moedas que eram cunhadas durante o seu governo, para não deixar para trás a sua memória. Muitos bustos eram feitos em gesso, em outros materiais, para lembrar do rosto, para lembrar da forma. Como é gostoso, né? Para aqueles que já tiveram essa oportunidade de visitar esses museus mais antigos. E eu lembro que visitando eu tirei uma foto porque encontrei o imperador Adriano, né? E aí mandei para o nosso Didico aqui, a foto dele lá na Espanha, enfim, tem ele lá, que é o imperador romano. Mas percebam, no cristianismo a gente não fez nada disso. Mas por quê? Porque, queridos, o Senhor não queria que nos apegássemos à forma humana dele. O que importava desse Jesus enquanto caminhavam era os seus ensinos, a sua mensagem. Ele não estava trazendo glória para uma figura que, em tese, poderia apodrecer, não apodreceu porque ele ressuscitou, mas que foi levado aos céus. O Senhor, de propósito, com propósito, quer deixar impresso em nós a imagem dele glorificado, e é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, com perdão aos artistas que a gente passou por aqui, que tanto se esmeraram em mostrar a Jesus a sua dupla natureza, ou a sua semelhança com o palestino da época, ou aproximá-lo à cultura, como os etíopes, ou os romanos, ou os europeus que trazem Jesus para dizer, não interessa como ele era fisicamente, porque o que ele era já passou, assim como o que nós somos agora também passará. A gente não pode ficar preso a isso aqui. Isso é algo que não persistirá ao tempo. A decrepitude alcançará a todos nós de uma forma ou de outra. Ou enquanto passam os dias, as horas e os anos, ou enquanto estivermos lá com os bichinhos nos comendo. Mas é isso. E o Evangelho não é sobre este pequeno, efêmero, transitório tempo. O Evangelho é sobre eternidade. Então a imagem que precisa ficar impressa em nós é a imagem do Jesus eterno, ressurreto, com olhos como chamas de fogo, com uma roupa que cobre todo o seu corpo, porque não importa. Cadê o João? Né, João? João hoje estava preocupado de manhã, porque ele veio com a camisa que... João? João Pedro. Tem, na mesa tem vários, é verdade. 1, 2, 3. Enfim, João, a sua camisa, ela é curta ou ela é comprida? Ela é vermelha. Muito bem. Adoro resposta de crianças, não é? Porque é assim. E você estava preocupado quando você chegou porque ela mostrava alguma parte do seu corpo? Sim. O que ela mostrava? A barriga. Ah, meu Deus, não podia mostrar a barriga. Não, mas ela está grande, não está? Ela não mostra a barriga. Assim como a roupa de Jesus. Você sabia que a roupa de Jesus também não mostra a barriga dele? Mostra os pés. Mostra os pés e mostram as mãos. E vamos entender, então, cada uma dessas coisas. É como se fosse um vestido. Muito bem. Exatamente assim. Então, aí a gente tem que explicar o que é cultura, porque homem hoje em dia não usa vestido, não é verdade? Mas usava vestido, sabia? Porque não tinha muitas opções também, ou era vestido, então tinha que usar vestido, entendeu? Não é fácil de entender, eu sei. Mas enfim, a primeira característica desse Jesus é que ele está muito iluminado, está no meio de 7 candelabros.
A gente conversou sobre isso e repito, é um Jesus que está no meio das comunidades messiânicas. Isso é algo que, independente da comunidade que você esteja, é importante saber que ela serve ao Senhor. E por mais que isso pareça óbvio, né? Quantas comunidades têm, infelizmente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, deixado com que sua lâmpada se apague, ou que tem se afastado de Jesus. Jesus não é mais o centro dessa comunidade. Mas além desses menorás, né, desses candelabros, dessas lâmpadas que estavam, esse homem é descrito como o filho do homem, como essa divindade, como humano dos humanos, vestido com uma roupa que chega aos seus pés e um cinturão de ouro. Lembrando que o cinturão é aquilo que dá firmeza, que dá caimento à roupa, né? Se a gente pensar em Paulo, Paulo escreve esse cinturão como um cinturão de verdade. Então, eu discuti com a meu IA, Malu, porque ele queria colocar o cinturão na transversal e no meu eu botei ele na horizontal, porque eu só uso o cinto na horizontal, entendeu? Mas talvez você esteja certo, talvez esse cinturão tivesse atravessado, porque ele disse que o cinturão estava no peito. Malu está me ensinando bastante hoje. Próximo eu vou sentar com você, Malu, que você vai me ajudar a entender melhor o texto. Parece mais uma faixa, é verdade. Faz mais sentido, Malu, do que o que eu fiz. Mas, enfim, minha mente não tem tanta imaginação quanto a sua. Com relação à sua cabeça e cabelos brancos, como a lã, mostra este ser eterno, essa eternidade que vem de antes da criação do mundo. Seus olhos como chamas de fogo que purificam aquilo que vem. Ele não vai olhar você a partir dos seus pecados, mas com olhos que purificam você, com olhos que fazem que você possa chegar diante de Deus. Porque é isso que vai acontecer no final, esses olhos de fogo, quando você olha para ele, você vê algo brilhante como o sol, e que outra descrição de sol não é, senão o próprio Deus, porque é a partir de Jesus que nós conseguimos enxergar a Deus. Seus pés são como bronze polido. Os pés naquela época, meus queridos, eram uma das coisas que mais sofriam. Você não tinha Nike, Adidas, ASICS, vou parar de fazer propaganda aqui. Eu nem sei qual que é esse aqui, enfim. Não tinha Melicinha, sei lá o que vocês quiserem colocar por facilidade. Nem Havaiana. Os romanos até usavam um tipo de sandália, e eles tinham as sandálias. Isso. Uma sandália bem simples, que normalmente deixavam os dedos, né, de fora. Então, os pés das pessoas naquela época não eram pés jeitosos. Você não tinha uma estrada pavimentada, né? Os terrenos não eram aplainados. Você tinha pedras por todo lugar. Então, era fácil você ter unha encravada, ferida no pé, enfim. Era muito fácil furar o pé e ter o pé machucado. Mas os pés desse homem que João vê são pés belos, brilhantes, como bronze polido, que faz remissão à profecia de Isaías: ó, conformosos são os pés daqueles que pregam a paz. Nós temos um Deus que tem pés formosos. Se antes a gente não via beleza nenhuma para que o contemplássemos, agora ele parece o Filho do Homem. Agora os seus pés são brilhantes. Apesar dele ter caminhado aqui conosco e ter sofrido, não, agora os seus pés são reluzentes. Sua voz como o som de muitas águas. Me perdoem a gente não se deter tanto na voz, a gente pode, e já passou por esse texto no domingo passado, mas na sua mão direita há 7 estrelas. Vocês estão terminando esse desenho que eu estou falando de Jesus, ou vocês desistiram de parar de desenhar? Eu quero ver essa nova versão. Olha aí, gostei. Pedrinho ali fez um desenho legal. Em sua mão direita há 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada. E aí o texto mesmo resolve e explica o que é isso. Sua face é como o sol.
como se fosse uma faca muito amolada. É brilhante a sua explicação. Porque é isso que essa espada é. Porque a espada representa a palavra de Deus. E é isso que o Senhor fala. Ele não fala daquilo que ele inventou, daquilo que ele quer, mas ele fala a própria palavra de Deus. E assim devemos ser nós. Quando vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Essa imagem nos causa medo. Vamos mostrar a imagem, Adriano? Olha só, eu com perdão, eu vou, depois de muita luta, com diversos operadores de inteligência artificial, várias negativas dadas por eles, a gente tentou chegar numa imagem que talvez apagar do meio vai ajudar um pouco mais no final, mas está chegando. Esse aí é o Jesus Pantocrator, às 8. Não me ajudou muito, não. Tchananã. Agora você pode. A IA sofreu, gente, mas vamos lá. Quando eu fiz essa imagem, eu fiquei na dúvida se eu devia fazer mais alto ou mais baixo. Eu quase fiz baixinho, gordinho, era uma provocação. Mas eu falei, não, eu não vou tirar a atenção dos irmãos, eu vou deixar assim, porque já está desafiador demais. Mas essa deveria ser uma imagem que a gente deveria ter reproduzidas em todos os lugares. Porque essa, diferente de qualquer uma das outras, é aquela que o Senhor quis revelar como Ele era. Estou no meio da igreja, das comunidades messiânicas. Tenho uma espada, aquilo que eu falo é o texto sagrado, é isso que nós temos nas mãos. Estou rodeado por esses candelabros e na minha mão estão os líderes dessas comunidades. Ore por seus líderes. Peça a Deus misericórdia por eles. Mas creia. Parece que algumas estrelas dessas às vezes são cadentes, né, que caíram. O Senhor cuide. Os pés brilhantes, o cinto de ouro. Não quero, como é que eu vou dizer, fazer pingente nem comércio da imagem, mas pingente é como se fosse um adereço que você põe numa corrente. Sabe aquilo que você pendura nas correntinhas? Às vezes alguém pendura um bonequinho, um nome. Então ele é pingente porque ele fica como um pingo pendurado no cordãozinho. A gente chama de pingente. Tipo isso, tipo que se pendura no pescoço. Talvez a mensagem principal para hoje, para vocês, é desafiá-los a pensar neste Jesus ressurreto, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Não só iconoclasticamente, não só na sua figura, mas diferente nas percepções. Representamos Jesus como bom pastor, representamos Jesus como uma criancinha na manjedoura, representamos Jesus crucificado, representamos Jesus curando, e quantas imagens nós temos, né, de vitrais inspirados assim. Mas a imagem que o Senhor quer que nós tenhamos plasmados em nosso ser é a imagem dele ressurreto. É a imagem de Jesus glorificado. Uma imagem que transcende a nossa imaginação. E me perdoe o esforço, fiz o máximo que pude, para tentar trazer essa imagem para cada um de vocês. Que o Senhor fale ao seu coração, assim como fala ao meu coração, as razões pela qual Ele quer ser lembrado dessa forma. Não de outra forma. O que significa termos esse Deus eterno, este Rei e Senhor, envolto em glória,
como esperança. Não é um general com uma arma, uma espada na mão. Essa espada sai da boca como palavra. Suas mãos governam, regem os destinos da sua comunidade. E nele, a nossa esperança deve estar centrada. Como ficaram os desenhos de vocês? Posso ver o seu? Belinha. Eu acho que aqui você desenhou a pessoa que você mais gosta. Você gosta mais de você, então. Você desenhou você aqui. Não é você? Mas parece tanto você. Tem certeza que não é você? O cabelo parece o seu cabelo? Não, não é. Quem será que é, então? Minha mãe. Ai, meu Deus, fala de novo. Minha mãe. Meu Deus, que coisa linda. Eita, e aqui atrás eu estou vendo. Quem é aqui? Jesus como rei, Jesus brilhando como sol, com a espada, as 7 estrelas, as lâmpadas. Lindo. A gente pode tirar fotos desses desenhos e colocar, Adriano. Eu acho que vai ser bem legal. Posso ver o seu, Juju? Você não terminou ainda. Quem já terminou e quer mostrar? Bora, João. Curtiu os olhos de fogo aqui, hein? A espada, as lâmpadas, as estrelas, a faixa dourada. Vocês são bons de memória, gostei. E tem um Jesus aqui com um ponto de interrogação. Ficou na dúvida? É porque ninguém sabe o rosto dele. Eu sou realmente um mané que não consegue entender a arte. O ponto de interrogação é porque ninguém sabe os detalhes do rosto dele. O rosto dele brilha tanto, porque não é para a gente se apegar nesses detalhes. Posso ver o seu? Pedro. Posso? Posso. Que linda essa imagem aqui. Você quer me contar quem é? Gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele fez. Olha que lindo. Eu não conseguiria desenhar desse jeito. Não. Bom, não é grande coisa, mas... Amei esse desafio. Eu gostei do sapato que você colocou aqui. Gostei. Ficou bem bonito. E aqui? Quem é essa pessoa? Essa aqui é a imagem final com olhos de fogo, as 7 lâmpadas. Muito bem, os pés de bronze, as 7 estrelas na mão. Ótimo. Quem mais desenhou? Você desenhou, Vivi? Não desenhou. Debinha, e você? Desenhou? Deixa eu ver. As pessoas que você mais ama. São 2. Tem alguém que já aprendeu a fazer política, né? Já desenhou 2 para não ter dúvida. Mas é claro que se vocês olharem o desenho, das 2, a mais bonita, enfim, claro, né? Mais longilínea. Olha, se eu estou até usando a camisa, tudo é diaconia, é isso? Gostei. E no meio, é a primeira imagem de Jesus, é isso? Cabelos compridos, uma coroa. O que é isso aqui? É um negocinho dos judeus que ele tem na roupa. O filactério. Que bom. E essa última é o desenho. Ok. Fala, João. Faz a pergunta. Pode. Agora vocês estão liberados para desenhar o que quiserem. Meus irmãos, estava comentando com o Gilson que Calvino, enquanto pregava em Genebra, ele, durante sua vida, fez comentários bíblicos sobre quase todos os livros do Novo Testamento. E ele pregava sistematicamente, assim como a gente faz aqui, versículo por versículo. E ele, ao longo de sua vida, foi pregando livro por livro. Qual foi o livro que Calvino não tem comentário? Apocalipse. Isso deveria ser um alerta para nós, né? Estava dizendo para o Gilson. Que os irmãos orem por nós, por essa comunidade, porque o Senhor nos desafiou a trazer o Apocalipse como revelação,
mas como verdade para nós nos nossos dias. De fato, a gente não parece aquela igreja perseguida. Nós temos liberdade de culto, nossas portas estão abertas, nós temos conta bancária, nós, enfim, temos liberdade para comprar, para, enfim, nos mudar. E o que será, então, que nos desafia no nosso tempo? Será que essa liberdade tem nos feito ficar insensíveis à nossa época? Será que ela tem feito a gente ficar despercebido com aquilo que vivemos? Eu não quero me alongar mais, porque nós vamos para o momento da ceia, Jesus. Mas eu quero orar. Senhor, que desafio, Pai, é meditar num livro que foi escrito há tanto tempo, por alguém que talvez não imaginava essa mensagem chegando tão distante, quase 2000 anos depois. Mas, no fundo, Senhor, essa mensagem é para nós, esses sacerdotes que o Senhor tem espalhados, esses mediadores pela terra. O Senhor é o sumo sacerdote, sim, mas o Senhor nos chamou como esses que vão e anunciam a Tua mensagem onde quer que estejamos. Pai, que essa imagem desse Senhor glorificado, desse Deus todo-poderoso, deste Senhor belo, nos faça entender ou nos traga a compreensão de que o que nós vemos aqui, o que vivemos é passageiro. Paulo diz que não deixa os seus olhos fixos nas coisas que são, mas nas coisas, não nas coisas que podem ser vistas, mas nas coisas que não podem ser vistas. Porque as coisas que podem ser vistas são passageiras, são efêmeras, são transitórias, elas acabarão. Mas as coisas que não são vistas, essas que não podem ser vistas com nossos olhos humanos, essas são eternas. Perscruta o nosso coração, Senhor, nessa manhã. E assim, Senhor, nos faz ter comunhão e intimidade com este Deus, que num primeiro momento, assim como a reação de João foi de temer, de ter medo, de temer, de desfalecer, mas que gentilmente nós possamos sentir o Teu braço nos tocando, dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Convido-os a abrir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos fazer a nossa celebração da ceia com estas imagens impressas no nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer Bracahat, o partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês. Façam isso em memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha, até ele vir. Portanto, quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor.
Por isso, que a pessoa examine-se a si mesma, e então coma do pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns morreram. Porque se nós nos examinássemos a nós mesmos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém sentir fome, que coma em casa, para que a reunião de vocês não resulte em juízo. Amém, amém e amém.